Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Lázaro, da disciplina Design de Interface. E na aula de hoje vamos ver um pouco sobre fundamentos de IHC e o campo multidisciplinar de UX. Vamos conhecer as definições, né, IHC e UX, falando em português, e o impacto que esses termos, né, esses conceitos têm no nosso cotidiano. Então, o objetivo dessa aula é compreender as definições fundamentais, a multidisciplinaridade da área e como o design de interface afeta a vida das pessoas e os negócios. Bom, falando um pouco aqui sobre as interfaces, né? Interface, quando a gente pensa em interface, é interessante que a gente pense não somente sobre essa perspectiva do smartphone, do tablet, do computador, mas também em objetos mais simples. O liquidificador, ele tem sua interface, né? Ele tem o encaixe é feito de certa forma, a escolha da velocidade é feita de determinada forma, enfim. Ventiladores também têm sua interface, maçanetas de portas, ou seja, tudo que remete à tecnologia, seja ela digital ou não, tudo que remete a facilitar a nossa vida no cotidiano, no dia a dia, remete a uma interface, uma forma de se fazer, uma forma de se colocar para funcionar essas tecnologias, né? E a gente tem isso tanto em objetos simples, como os que eu acabei de citar, como também em sistemas mais complexos, que é entre os smartphones, que eu acabei de citar, os painéis de aeronaves, sistemas hospitalares. Tudo isso exige uma interface mais elaborada e que nos dê uma segurança maior, né? E as tecnologias digitais de informação e comunicação, que são também conhecidas pelo seu acrônimo, né, as TDICs, elas modificam o que a gente faz, elas modificam o nosso cotidiano, como a gente faz e até por que a gente faz determinadas atividades. Então, as interfaces, sejam elas digitais ou não, elas são fundamentais no nosso cotidiano. E, obviamente, a tecnologia ela impacta diretamente nas nossas vidas digitais, como uma feira livre. E essa transformação social que ocorre em virtude da tecnologia, ela intermedia as relações entre Estado, economia e a própria comunicação. E aí a gente tem um exemplo de serviços públicos digitais, né, que a gente chama de e-gov, as compras online e as transferências via Pix, que eu acabei de citar, e também as redes sociais que chegaram para ficar, né, e, e são bastante utilizadas no nosso cotidiano e mudaram as relações que temos presencialmente também. Então, temos designs, né, de interfaces ótimos que facilitam a nossa vida, como, por exemplo, a questão de acessar, de fazer o pagamento via QR Code, né? A pessoa gera o QR Code, você lê com o aplicativo bancário e efetua o pagamento. É um design muito bem elaborado, geralmente. E tem também as experiências ruins de design, como as famosas portas de norma, que são aquelas portas e em alguns estabelecimentos ainda existem, que com aquelas mensagens de push e empurre que as pessoas acabam se atrapalhando e puxam a maçaneta da porta quando deveriam empurrar, ou o contrário, né? O design não foi muito bem elaborado e apesar de ter sido muito difundido, ela gera, como o exemplo da porta que eu acabei de citar. Bom, mas se a gente fosse, né, trazer uma cara mais definida para esse termo IHC. IHC, como eu falei, significa Interação Humano-Computador e é uma disciplina interessada no projeto, implementação e avaliação de sistemas computacionais interativos para o uso humano. Tradicionalmente ela é voltada para a pesquisa científica e a IHC ela investiga empiricamente o comportamento do usuário e a eficiência em contexto de trabalho, buscando produzir sistemas utilizáveis, seguros e funcionais. Então, se a gente fosse olhar pelas perspectivas das disciplinas interessadas, no que diz respeito ao projeto, a gente está falando de concepção de sistemas que atendam às necessidades reais dos usuários. No que diz respeito à implementação, a construção técnica guiada por princípios de usabilidade e acessibilidade, que a gente vai conhecer no decorrer do curso, e a avaliação, que são testes empíricos que medem a eficiência, a eficácia e a satisfação do usuário, que também a gente vai ver durante o curso, né? Então, essas três palavrinhas-chave, esse tripé, projeto, implementação e avaliação, em sistemas computacionais interativos, é o que motiva
a interação humano-computador de existir, essa área que investiga como o usuário se comporta ao lidar com determinada interface, seja no aspecto positivo ou no aspecto negativo, com medidas quantitativas ou qualitativas. Todas essas métricas elas são importantíssimas ao estudar IHC. E o que é o X, né? Ou também tem gente que fala o termo em inglês, UX, que é mais comum, que traduzindo para português é a experiência do usuário. Esse U seria User e o X é de Experience, né? É uma tirada para formar uma sigla, certo? Com uma vogal e uma consoante. Que nada mais é que um conjunto de percepções e respostas de uma pessoa que resultam do uso ou da antecipação do uso de um produto, sistema ou serviço. Então, a gente pode ver a experiência do usuário pelo foco industrial, que é mais voltado para o mercado e desenvolvimento de produtos que encantem o consumidor e gerem valor de negócio. E aqui a gente, todas as ferramentas digitais que utilizamos, elas não são apenas pensadas na beleza, né? Quando a gente, por exemplo, acessa uma rede social como o Instagram, ela tem uma linguagem visual muito fácil de ser identificada rapidamente, você pelos ícones, por mais que você não leia a palavra Instagram no aplicativo, você já dentro do aplicativo, você consegue perceber que no Instagram, pela sequência de interações que se há, pela fonte, pelo logotipo, pelo design, são elementos que promovem a marca. E, assim como o Instagram, a gente pode pensar em outros aplicativos, como o WhatsApp, né? Como o LinkedIn, enfim, diversos aplicativos que são muito utilizados hoje em dia no smartphone, nesse rol de exemplo que eu estou citando, que aquela, como eu estava falando, aquela beleza, ela não é apenas, não é meramente estética, ela tem um propósito de encantar o consumidor e fazer com que ele retorne com a maior frequência possível, certo? Então tem o foco industrial da experiência do usuário, que são pessoas que estudam a experiência do usuário nesse sentido de captar cada vez mais clientes. Tem a questão da utilidade, né? Que além da utilidade, a experiência do usuário também engloba fatores emocionais, afetivos, hedônicos e estéticos, pensando muito além da funcionalidade daquele aplicativo. Então, quando pensando na experiência do usuário, uma pessoa que não estuda design de interface pode estar pensando apenas na funcionalidade direta, mas existem outros aspectos que fazem com que aquele usuário retorne para aquele aplicativo, para aquela aplicação com uma frequência maior. E também a experiência total, que é considerar cada ponto de contato do usuário com o produto, da descoberta ao pós-uso. Então, toda a experiência, né, que o usuário tem ao se relacionar com aquele produto, ela é importante na experiência do usuário. Então, existem algumas diferenças e algumas interseções entre o IHC e a UX, né? O IHC ele é mais focado na base científica, o UX é mais focado na prática de mercado, certo? O IHC está focando na mentalidade, nas tarefas do utilizador, já o UX está pensando em expandir para questões emocionais, prazer, a emoção. O IHC ele nos dá fundamento para o design, e é um termo acadêmico. Já o UX ele promove uma experiência total, pensando em marca, pensando em serviço, e é um termo mais voltado para a indústria. E eles partilham o senso investigativo, que em ambas áreas é necessário ter, os testes de usabilidade, certo? E são fundamentais, e o design de interface, né? Que é o nosso ponto-chave e o nome do nosso componente curricular. Então, design de interface é um ponto de interseção entre dois mundos importantíssimos, chamados IHC e UX, tá? E uma outra característica é que a interação humano-computador e a experiência de usuário, elas são multiáreas, elas são multidisciplinares. E não estamos falando de 3 ou 4 áreas, mas sim de diversas áreas, certo? Que casam com esse conteúdo, que casam com o design de interface. Estamos falando de computação, obviamente, fundamento técnico para a construção de sistemas interativos, de design e artes, né?
E aí está falando da estética, da identidade visual, de harmonia dos elementos na interface. Mas para além esses dois campos de estudo que são, eu diria, óbvios, que há uma interação de design de interface com essas áreas, a gente também está falando de psicologia, a gente está falando de sociologia, antropologia, certo? De ergonomia, de linguística, tá? Então são diversas áreas. E falando um pouquinho específico sobre a psicologia, as ciências cognitivas, né? Os estudos dos processos mentais, memória e percepção, para criar os modelos conceituais adequados à forma como o ser humano pensa e age. Então, quando é construído uma tela, a gente está pensando não somente nas funcionalidades, mas se colocando no lugar do ser humano que vai experimentar utilizar aquela tela, certo? Nos termos da ação e nos termos do pensamento também. A questão da antropologia e da sociologia também ajuda a compreender o contexto sociocultural e como a tecnologia afeta e transforma as relações humanas em diferentes comunidades. Então, um cenário que fica muito claro isso é quando há uma mudança muito grande numa interface de um determinado ambiente diferentes e essas experiências moldam a sociedade de certa forma. A questão da ergonomia também é importantíssima, que é o foco na adaptação do sistema à inteligência e às limitações físicas e motoras humanas, garantindo conforto e segurança no uso. Quando se pensa na construção de interface, a gente tem que pensar nas limitações físicas e motoras, né? A gente tem que pensar na maior acessibilidade possível e na maior facilidade possível das pessoas a utilizarem essas ferramentas, tá? Não impactando em desgaste físico ou motor ao utilizar essas aplicações. E estamos falando também de design gráfico, né? Cuida da identidade visual, organização e harmonia dos elementos da tela, tornando a interface esteticamente agradável e funcional, que é uma colaboração que a gente consegue entender de forma mais direta, que um dos papéis da pessoa que trabalha com design de interfaces é olhar isso sobre a perspectiva do design gráfico. Outros benefícios, né, de lidar com o IHC. Pensar na produtividade e no bem-estar, você tem um design de interface que favoreça uma tela bem elaborada, vamos dizer assim, a gente aumenta a produtividade, a pessoa vai acessar mais vezes a aplicação ou acessar por mais tempo, certo? Vai reduzir erros, então o design cuidadoso ele acaba prevenindo erros e oferecendo segurança para o usuário. E também questão de qualidade de vida, né? Quando a gente consegue fornecer uma aplicação com a interface que facilite a vida das pessoas, que torne a rotina delas mais fácil de ser tocada, a gente pode, com certeza, diretamente melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. E também a gente está falando de retorno sobre investimento, numa perspectiva mais corporativa, mais capitalista. Estima-se que para cada dólar investido em usabilidade, e aí a gente pode estar pensando em qualquer moeda, o retorno seja de 2 a 10 vezes maior. Então, se você investe em usabilidade, em pensar como o cliente vai se sentir mais confortável possível a utilizar aquela aplicação, você terá um retorno financeiro lá na frente. É interessante frisar isso porque nem sempre as pessoas elas conseguem entender a relação direta entre montar uma boa interface e capitalizar com isso. Outras razões para se investir em IHC e UX é a vantagem competitiva, você se diferencia pelo design, isso é óbvio. Se você tem 3 aplicações que fazem a mesma funcionalidade, a que tem melhor design e melhor experiência de usuário, obviamente vai ser mais utilizada. A questão da economia também, você evita retrabalho e o suporte pós-lançamento, né? Se você lança um aplicativo que ele é intuitivo, ele é fácil de usar, você vai ter menos trabalho com suporte, vai ter menos usuários pedindo dicas de uso ou trazendo reclamações, sugestões de melhoria, etc. E para fechar, a fidelização. Obviamente, se os usuários estão satisfeitos, eles vão retornar mais vezes e vão recomendar para outras pessoas. E assim você consegue fazer com que sua aplicação seja bem utilizada em todo o mercado. Bom, então, nessa aula de hoje a gente entendeu conceitos de IHC e de experiência de usuário, não é? A gente entendeu a multidisciplinaridade dessas áreas e o porquê utilizar IHC e UX em nossas aplicações. Então é isso, espero que tenham gostado dessa primeira videoaula e até a próxima.